Amém, glória a Deus. Agora nós estamos ao vivo, tá? Compartilhe aí o link em nome de Jesus da nossa página. Vamos levar esse ensino adiante, de forma que nossos amigos, nossos familiares aprendam mais de Deus e se sintam motivados, né, a aplicar também esse ensino em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos ajude, nos conceda uma aula maravilhosa, que os nossos ouvidos, né, estejam atentos, coração preparado, né, enfim, que seja uma manhã bendita na presença do Senhor. Paizinho querido e amado, graças te damos, Pai. Primeiro, por estarmos aqui, Senhor, de pé, Senhor, nesse dia maravilhoso. Muito obrigada, Pai, por essa manhã que o Senhor nos concede, pela rica oportunidade, pelo privilégio que é, Senhor, estar contigo. Oh, Deus, ter o Senhor na nossa vida. Ah, Deus, isso é presente. Nós te agradecemos muito por isso e te rogamos, Senhor, permaneça em nós. Permaneça conosco, Deus, em nome de Jesus. Nos permita, Senhor, ter uma manhã de aprendizado, que o Senhor prepare não somente, ó Deus, a mim como professora, mas a cada irmão, cada irmã, Senhor, que participar dessa aula nessa manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja um momento rico para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Abre o nosso entendimento e dá também, Senhor, inspiração, ó Deus, para cada um de nós, de forma que sejamos, ó Deus, motivados a fazer diferente. Estamos aprendendo, mas o maior desafio não é aprender, e sim colocar em prática. E por isso, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos motive, que o teu Espírito Santo, nosso amigo fiel, nos impulsione a fazer diferente, Pai. Muito obrigada, continua conosco, Deus, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Mais uma manhã. Hoje é uma manhã especial, né, para Jardim Luciana, a igreja na qual eu sirvo. Hoje está marcado, então, o culto do recomeço, não é mesmo? O retorno aos cultos presenciais. Então, tem sido, eu creio que será um dia abençoador aí para as nossas vidas e vamos começar então escola dominical, aprendendo do Senhor, amém? Como nós colocamos lá na chamadinha, né, não só do Facebook, mas no WhatsApp, nós temos aprendido aqui sobre as disciplinas espirituais. Nós falamos que as disciplinas, né, são caminhos para nos levar ao Senhor, para nos aproximar do Senhor. E nós já falamos aqui sobre a meditação, nós falamos também sobre a oração na semana passada, não é? E em todas as aulas nós temos reforçados que uma coisa que nós temos que ter em mente é necessário começar. É necessário, né, dar o primeiro passo em qualquer disciplina. Ah, eu não tenho costume de meditar. Dá o primeiro passo. Não tenho costume de orar. Dá o primeiro passo. É importante sair da inércia. O que é a inércia? É um momento paradinho, paradinha. É preciso sair desse momento, né? E andar em direção ao Senhor. Amém? Então, nós vamos falar aqui sobre uma outra forma de fazer esse caminho, de andar por essa estrada em direção ao Senhor. E esse caminho se chama jejum. Jejum, delícia, né? Que delícia! Nós vamos falar aqui sobre jejum. E o jejum é uma palavra até conhecida, não somente, né, no nosso meio, na espiritualidade, ligada à espiritualidade, mas o jejum também ele é pregoado, né, na vida secular. Há médicos, né, que orientam o jejum. Nós temos falado aí, temos ouvido falar, né, eu, por exemplo, tenho ouvido falar de jejum intermitente, que é uma coisa que está em ascensão. Então, a gente vai falar sobre o jejum, tá? Mais especificamente com o propósito espiritual. Amém? Até aí, alguém quer falar alguma coisa, quer comentar? Nós estamos aqui no Zoom
com o meu pai, com a pastora Dani. Acredito que ela esteja na igreja, está tendo distribuição, né, dos alimentos lá da ceia. Temos aqui uma irmã, Noemi, a minha mãe, Jocilene, o meu esposo Paulo, Carla, Ailton, coisa linda de Deus, esposo da pastora, está aqui com a gente também. Estou aqui, Joyce. Ah, tá aí, tá em casa. Bom Ah, dia, sim. Pai. Bom dia, Hoje não pai. vai ter distribuição, não. Ah, sim. Pensei que estava lá. É. Bom, vamos lá começar, gente. Vamos começar. Tem muita coisa para falar, então tem que correr um pouquinho. Oi? Deu uma travada, gente, para vocês? Não? Tá. Que a Carla falou aqui comigo que travou o dela. Bom, primeiro, vamos falar sobre essa palavra. O que é jejum? O que significa a palavra jejum? Então, eu coloquei aqui, né, no meu resumo, existem duas palavras que indicam jejum. Tem uma palavra no grego e tem uma palavra no hebraico. A palavra no hebraico significa cobrir a boca. Já a palavra no grego significa abster-se de comida. Então, nós vamos falar aqui, primeiramente, sobre o que significa jejum. Tá? Quando se fala em jejum, é diferente de propósito. Às vezes a gente faz um propósito, né? E fala assim, eu vou me abster de TV. Isso não é jejum, isso é propósito. Por quê? Porque jejum necessariamente é uma abstenção de comida, de alimento sólido, tá ok? Então, quando se trata de jejum, eu estou me referindo a... Eu deixo de fazer a retirada, né, de refeições, tá? Para esse estudo, você que quiser aprofundar até esse estudo sobre jejum, sobre oração, nós estamos aqui utilizando hoje, né, 2 livros. Celebração da Disciplina, que na verdade é um livro que a gente está usando para todo esse curso, né, de disciplinas espirituais. É um livro, né, do pastor Richard Foster, e da década de 80, ele trata das disciplinas espirituais. Então, a gente está usando esse livro. Além desse livro, hoje eu também estou usando o livro O Poder do Jejum e da Oração. É um livro de um queniano, um ex-hinduísta, diz assim, ele foi convertido, a família dele era toda hindu, e ele então se converteu na sua juventude, Mahesh Chavda. Não sei se é assim que fala, mas se você procurar o poder de jejum e oração, você vai ver que tem disponível também na rede, fácil, né? O PDF é fácil conseguir. Se você não tiver essa facilidade, entre em contato comigo, com a nossa página, né? Aí pelos comentários, e a gente manda por e-mail ou por WhatsApp a cópia desses livros, tá? Tá bem fácil para a gente consegue fazer isso. Mas são livros assim, nossa, esse do Mahesh, então, é um livro que abriu uma janela, assim, para mim, eu creio, no reino espiritual, no que diz respeito ao jejum. Como hoje, né, eu entendo muito melhor o que é o jejum e eu quero compartilhar um pouco dessa experiência minha com vocês, amém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como tá o pessoal do Facebook. Amém? Nós temos lá o pastor Wallace dando um alô para a gente. O Wilton, nosso professor, né? A nossa professora também Enéida, das crianças. A irmã Kelly também está presente lá pelo Facebook, amém? Então, vamos ficar ligadinhos aí também no que o povo lá do Face está falando, não deixar passar. Então, vamos lá. Jejum. Então, como a gente já falou aqui, necessariamente é a abstenção de alimentos. Eu deixo de fazer uma refeição, não é mesmo? Espera aí, só um minutinho. Eu deixo de fazer uma refeição, e aí eu falo uma, mas você pode até subtrair mais de uma refeição, amém?
Eu tenho aprendido, né, a aumentar assim, a duração do meu jejum. Isso tem sido muito positivo assim, para mim. No começo eu fazia um jejum de 6 horas, né? Acordava por volta das 6 da manhã e aí ficava até as 12 horas sem comer, né? Então é um jejum de apenas uma refeição, ou seja, eu me abstive do café e ao meio-dia eu então almoçava. A Dayana também está lá pelo Face hoje, tá bom? Um beijo para a Dayana. A Carla, nossa irmã lá de Monte Castelo. Um beijo, Carla. Bom te ver por aqui. Então, eu tinha esse costume, né? Quando a pastora muitas vezes convocava jejum na igreja para um determinado propósito, então eu optava por fazer esse jejum. E aí, depois que eu comecei a estudar sobre o jejum, eu fui aumentando, né? Isso tem pouco tempo, cerca de um mês mais ou menos. Eu fui aumentando, fiz de 18 horas, estou fazendo de 24 horas já. Então, assim, aos pouquinhos eu estou aumentando. E a gente vai falar um pouco sobre esse desafio aí que é a duração do jejum, né? Mas o que eu quero frisar aqui é que, quando se trata de jejum, essa palavra está associada à privação de alimento, e alimento sólido, tá? Então, não se faz jejum não se faz jejum comendo. Não, são coisas antagônicas, ou seja, contraditórias. Ou eu jejuo ou eu como. Se eu estou jejuando, então eu não estou comendo, tá? Então, é algo que a gente precisa frisar aqui. E aí, quando a gente toma essa decisão, né, faz essa privação, a gente vai renunciar a algo que é muito valioso para a gente, que é a comida, né? Meu Deus, como é difícil a gente deixar de comer, não é? Vamos combinar. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é difícil isso. E por que eu fiquei refletindo isso? Porque Jesus fala sobre jejum lá em Mateus. Vamos abrir comigo a palavra do Senhor, Mateus 6. Em Mateus 6, é um trecho do Sermão da Montanha, né? Aquela pregação assim, maravilhosa do Senhor, lá no início do ministério dele. E aí, no capítulo 6, ele fala de algumas atitudes devocionais, né? Algumas atitudes cristãs que ele considera. Que atitudes são essas? Né? Que práticas são essas que ele considera que aproximam de Deus, né, e que precisavam naquele momento ser observadas, porque, segundo ele, não estavam sendo feitas de forma correta, tá? Então, ele começa o capítulo 6 falando sobre o dar esmolas, sobre abençoar pessoas, né, necessitadas. Então, ele fala: quando, pois, deres esmola, lá no versículo 2 do capítulo 6 de Mateus, amém? Deixa eu deixar aqui pequenininho, para eu poder também acompanhar o pessoal do Face. Bom, então lá no versículo 2 de Mateus, Jesus começa assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombetas diante de ti, parará. O que ele está dizendo? Quando você for abençoar alguém, precisa você alardear, né? Falar: oi, eu estou dando esmola, hein? Olha para mim. Então, ele está fazendo isso, né? No versículo 5, ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. A gente já falou sobre esse texto na outra aula, se você não assistiu, vai lá no nosso canal, tá? Igreja Metodista Jardim Luciana, tá? Se inscreva, dê o seu like, momento propaganda. Mas a gente falou sobre a oração na aula passada, tá disponível aí também no nosso Facebook. E no versículo 16, ele começa: quando jejuardes. Então, ele está falando de práticas aqui de devoção, que seriam o ofertar, o dar esmolas, o abençoar os necessitados, o orar e o jejuar. Ele está colocando essas três coisinhas no mesmo bolo. Ele está, né, assim, comparando essas três práticas. E o interessante é que toda vez que ele começa a tratar de cada uma dessas práticas, ele usa o quando. Então, ele parte do pressuposto, ele parte do princípio que a gente vai fazer. Quando você der esmolas,
quando você orar e quando você jejuar. E aí, eu pensando nessas 3 coisinhas, eu falei assim: "Uau, dessas 3 coisas, para mim, o mais difícil, o que eu menos aquilo em que eu menos me aplico é o jejum". É o jejum. Por quê, gente? Pensa uma pessoa que gosta de comer. E não é só o gostar de comer, a comida, ela traz um prazer, né, muita em muitos momentos da nossa vida. Se você está triste, tem gente que não é assim, né, mas tem gente que fica triste, faz até greve de fome. Eu não, se eu estou triste, eu como. Se eu estou ansiosa, eu como. Se eu estou feliz, eu como. Se eu estou preocupada, eu como. Se eu estou nervosa, eu como. Se eu estou em toda situação, o que que eu faço? Eu como, né. Então, gosto muito de comer. E quando a gente, faz o jejum, a gente está se privando de algo. Não é como então, diretamente a gente faz na oração, ou mesmo dar esmolas, porque quando eu dou esmola, na maioria das vezes, né, a gente dá aquilo que não vai fazer falta para gente. Então a gente não está se privando, né. Então o jejum é uma privação. Então acaba doendo mais na nossa carne, acaba sendo mais difícil, porque eu estou tirando não só um subsídio para minha carne, mas até prazer. Eu estou afligindo a minha alma, como em um momento, né, como o Davi diz, quando fala de jejum, né, eu estou afligindo a mim mesma, porque eu estou mortificando a minha carne, né. Então, e eu li também uma passagem eu esqueci de anotar o nome aqui do pastor, mas ele falava que o jejum é uma oração física. Olha que forte isso, né. Então é uma forma de orar e que eu sinto no físico essa oração. É como se eu materializasse a oração. Falei: "Nossa, né, que perspectiva interessante de ver o jejum". Tá? Então, assim, primeira coisa que eu quero colocar aqui é que o jejum é uma abstenção. E por ser uma abstenção, ela vai ser difícil sim, porque vai nos demover aí, vai nos remover um certo prazer, né? Então, é complicado, né? Quando a gente se abstém da comida, a gente não só se abstém de uma necessidade, mas a gente vai até falar sobre isso mais à frente, você vai ver que não é tão necessidade assim. Há pessoas que já ficaram, e a gente não está falando aqui de propósitos espirituais, tá? Por até propósito mesmo foram emergenciais, a pessoa foi submetida a uma situação e aí para sobreviver, ficou numa situação assim de risco, né, melhor dizendo, e aí por conta disso passou quase 60 dias sem comer, e sobreviveu. E a gente vai falar um pouco também nessa aula, fica aí, não sai, tá, em nome de Jesus, porque a gente vai falar sobre os benefícios do jejum. E isso comprovados pela ciência. Então, irmãos, a gente está vivendo um tempo que muita gente fala assim: ah, não, isso aí é coisa isso é coisa passada, não, jejum faz mal. Jejum faz mal, não dá para fazer jejum, não. E isso tudo é mito. Mito, a gente vai ver aqui como o jejum beneficia, inclusive, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, além de ter, né, o propósito espiritual de me aproximar do Senhor, eu preciso ter em mente também que eu preciso zelar pela casa do Senhor, que é o meu corpo. E o jejum é uma prática que nos beneficia nisso, amém? É claro que há casos, como por exemplo os diabéticos, que precisam fazer momentos de jejum acompanhados do seu médico, tá? Então, eu li, por exemplo, que os diabéticos podem fazer um jejum específico, parecido com o que Daniel fez, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, tá? Mas, enfim, todo mundo, de uma certa forma, no geral, dá para fazer. Salvo, assim, raras exceções, né? Se você está amamentando, é diferente, é uma outra situação. Mas, em geral, 90% da população cristã pode adotar
essa disciplina espiritual. Então, dá um glória a Deus aí de pé, igreja. Dá um glória a Deus, porque você pode jejuar. Você vai aprender como fazer isso Glória a Deus. amanhã, em nome de Jesus. Isso aí, glória a Deus, tá? Cadê o glória a Deus do Face? Também quero ver de vocês, porque isso é bênção, irmãos. Como eu falei para vocês, eu ainda estou assim, engatinhando no jejum, tá? Eu tenho me comprometido a fazer um momento de jejum uma vez por semana. E isso assim tem sido bênção para minha vida, tá? Então eu vou falar aqui um pouco do que eu estou vivendo, mas assim, há relatos, o pastor Luciano Subirá, ele divide com a gente assim também tem uma pregação dele sobre jejum, em que ele divide com a gente, né, os benefícios que ele também viveu a partir dessa prática do jejum. O pastor Luciano ele chega a fazer, né, momentos, né, momentos de jejum de 40 dias. O pastor Mahesh também, que é o pastor que fez esse livro que eu estou usando para aula, que é O Poder do Jejum e da Oração, ele fazia 2 jejuns de 40 dias por ano, né? Ele fazia de 21 dias, 2 vezes também por ano. Ou seja, é um doutorado, um professor doutorado em jejum. E ele coloca muito assim no livro dele experiências que ele teve a partir do jejum. São impressionantes, irmãos, impressionantes, tá? Não é que a gente vai fazer o jejum para isso. Mas é impressionante como o jejum abre uma porta, né? Nem uma janela no céu. Amém? Bom, vamos lá, vamos continuar. Primeira coisa que eu quero falar sobre o jejum. Então, a gente já aprendeu o que é jejum, que é privar-se de comida, é cobrir a boca, como está lá no hebraico, né? Cobrir a boca. Primeira coisa que a gente vai falar, então, sobre o jejum, primeira questão aqui que vem à minha mente mas é obrigatório? Tá bom, já isso é bom, é legal, traz benefícios, beleza? Mas é obrigatório? Eu preciso, como cristão, como cristã, jejuar? Então, lá em Levítico, no capítulo 23, versículo 27, é instituído o que se chama o dia do jejum, o dia da expiação, ou como se fala aí no meio judeu, o Yom Kippur, né? É aquele dia em que o povo judeu, todo o povo, tá? Era um jejum coletivo. Todo o povo jejuava, tá? Em prol do arrependimento e tal. Então, isso está lá em Levítico 23. Agora, fora essa instituição que está lá na lei, né? A gente não encara, não estou querendo dizer aqui que é obrigatório, não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo que a forma da lei do jejum está lá em Levítico 23 e 27, mas a gente sabe que quando Jesus veio, ele instituiu o amor, né? A graça. Então, não, esse dia, né, do Yom Kippur não é vivido pela gente no meio evangélico, no meio protestante. A gente não tem esse dia, né, do jejum apregoado entre a gente. Mas o fato é que, quando a gente lê Mateus 6, que foram aqueles versículos, né, que eu falei lá, que ele fala de dar esmolas, de ofertar, de jejuar, no versículo 16 ele diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, ou seja, triste, moribundo, mostrando todo mundo, ó, na minha testa, estou jejuando, tá? Ele está falando isso. Por quê? Desfiguram o rosto com o fim de parecer os homens que jejuam. Então, eu quero que os outros percebam que eu estou jejuando. Jesus está falando, não é assim, tá? Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai. Em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, em primeiro lugar, o jejum é obrigatório? Não. O jejum não é obrigatório. Mas Jesus dá instruções sobre como fazer o jejum. E ele não somente dá instruções, como também jejua. Antes de começar o seu ministério, Jesus fica 40 dias no deserto. E a Bíblia diz que ele teve fome, ou seja, ele não comeu.
ele se privou do alimento sólido. Então, ele não só dá instruções, como ele aplica, como ele vive a prática do jejum. Ele dá, em Mateus 17, 21, ele fala, né, dá umas instruções para os discípulos, olha, tem caixas de demônio, tem situações que só vão ser desfeitas com jejum e com oração. Então, há indícios na Bíblia, no Novo Testamento, na vida de Jesus, que o jejum é, sim, bom para a gente. Não é obrigatório, mas é quase uma necessidade. É uma via, né, que nos leva mais próximo ao Senhor. Outra coisa, tem uma frase muito interessante que eu li, que diz o seguinte: graça barata é graça sem discipulado, é graça sem cruz. Por que eu estou trazendo essa frase? Porque muitas pessoas utilizam o seguinte argumento: eu não vou jejuar porque Jesus não quer meu sacrifício. Estamos no tempo da graça e não da lei. Beleza, mas a graça não é barata. A graça não quer dizer, né, que você não tem que fazer sacrifícios para ter esse tempo maior com Deus, para ter um relacionamento mais profundo com Deus. Isso não é sinônimo de graça, tá, irmãos? Uma graça barata, uma graça sem renúncias. Não, pelo contrário, tá? Eu vejo Jesus a todo momento valorizando a renúncia. Você quer ver como isso acontece? Tem a passagem, na passagem em que ele chama Pedro, por exemplo, né? Acontece lá a pesca maravilhosa, tá em Lucas, né? Deixa eu abrir aqui, que eu não tinha separado. Deixa eu abrir aqui e já falo para vocês qual o capítulo. Lucas 5 fala sobre a pesca maravilhosa, tá? Diz assim: aconteceu que, apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago. Versículo 2, tá? Estou lendo Lucas, capítulo 5. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhando, mas sob tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do barco, né, para ajudar lá a pegar os peixinhos e tal. E aí depois o Pedro se prostrou: Jesus, Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. E essa passagem termina com Jesus fazendo o convite para esses pescadores: vamos deixar de ser pescador de peixe, né? Vamos pescar homem, que é o que importa nessa vida. O interessante nessa passagem, irmãos, é que Jesus começa a pregar em um barco. E que barco era esse? O barco de Simão Pedro. Simão cede o seu barco para que Jesus use, né, aquele barco ali como uma plataforma, como um púlpito, né? Então, Simão fez isso. Quando Jesus fala para Simão: faz o seguinte, vai lá no fundo e lança a rede, porque vai pescar. Naquele momento, o que Pedro fala? Olha, mestre, a gente já fez isso, deu errado, mas por que você está falando? Olha como Pedro já reconhecia Jesus, já reconhecia quem era Jesus. Jesus não precisava fazer a pesca para mostrar quem ele era para Pedro, porque Pedro já tinha entendido quem era Jesus. Mas Jesus faz aquele homem até lá, ver, contemplar aquele milagre, peixe pra caraca, muito peixe, né? E naquele momento que Pedro está ali, ó, envolto com aqueles peixes, com aquele milagre, Jesus fala: então,
Deixa isso aí, cara. Tem coisa mais importante? Mas como assim, Jesus? Tem peixe à beça aqui? Pois é, Pedro, deixa isso aí. Renuncia, porque eu tenho algo melhor para você. Então, irmãos, em nome de Jesus, com essa palavra eu aprendo que não há como nós sermos cristãos sem renunciar. E renunciar a alimento é o mínimo que a gente pode fazer para alimentar o nosso espírito. Faz com que o que a gente precisa fazer? É alimentar o espírito. No momento de jejum, o que a gente está fazendo? A gente está comendo, mas a gente está dando comida para o espírito, está matando de fome a nossa carne, que é o que tanto nos afasta do Senhor. Amém? Muitas vezes o que afasta a gente do Senhor não é o diabo, não. Mas está bem na gente, é a nossa carne. E o momento de jejum é o momento que eu renuncio a essa carne. É o momento que eu mato essa carne de fome, para que o meu espírito prevaleça, para que o meu espírito seja alimentado, seja fortalecido. Amém? Em nome de Jesus? Então, não vem com essa não. Não deixa ninguém falar assim, jejum é para os fracos, porque Jesus não quer sacrifício. Ah, não! Será que não foi sacrifício para deixar aqueles peixes todos para trás? Deixar sua família, irmãos, para trás? Isso não foi sacrifício, não? Pera lá, né? Então, há algo que a gente precisa rever aí. Graça barata? Não. Graça barata? Graça sim, mas barata não. Amém? É preciso renunciar. Outra coisa que nós precisamos tocar aqui. Para que jejuar? Para que jejuar? Eu quero te levar agora ao livro de Zacarias. O que você faz, né? Se você não lembra onde fica esse livro, vai em Mateus e aí vai passando as páginas para trás, né? Vai aparecer Malaquias, logo em seguida, bem pertinho de Malaquias está o livro de Zacarias. Abre aí Zacarias. Esse texto de Zacarias é forte. Zacarias, capítulo 7. Amém? O livro de Zacarias, no capítulo 7, o versículo 5 diz assim, Deus falando, tá? O Senhor falando. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuaste? Com efeito para mim? O que Deus está perguntando? Vem cá, esse tempo todo de jejum, esses 70 anos que vocês fizeram aí, todo ano, né? Vocês jejuaram para mim? Tem certeza disso? Vocês estão certos disso? Deus está questionando aqui o jejum. Por quê, irmãos? Muitos de nós jejuamos por qualquer outro motivo, menos para o motivo exato, o motivo correto, que é se concentrar em Deus. Eu devo jejuar para me concentrar em Deus, para me aproximar de Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas, né? Então, o propósito maior no jejum é se aproximar de Deus, se concentrar em Deus. Tem uma frase aqui que eu anotei de Kenneth Hagin que diz assim, olha que frase linda. O jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Ele não muda. Deus não muda porque você está jejuando. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Então, a gente vai ver aqui na Bíblia, irmãos, eu anotei, pelo menos, acho que umas 12 passagens. 13, 14, aliás. 14 passagens na Bíblia em que situações em que foi feito jejum.
na Bíblia, né? Pelo menos, acho que eu não estou dizendo que só tem essas 14, mas eu no estudo fui anotando 14 vezes. E esses jejum foram feitos em várias situações, tá? Então, em situações que a igreja, por exemplo, tinha que tomar uma decisão sobre para onde ir, por exemplo, lá na igreja de Atos. Houve, né, o jejum lá em Esther, que ela pregou, né, que ela pediu, né, convocou o povo, ó, tio, fala com o povo para jejuar aí, ó, 3 dias, porque eu vou lá tentar rever essa situação, eu vou colocar minha vida em risco, né? Então, por favor, orem por mim, jejuem para que eu seja fortalecido. Então, assim, há uma série de situações em que o jejum foi praticado, mas o propósito era que venha o Espírito de Deus e traga a revelação, que o Espírito de Deus, né, me revele como eu tenho que agir nessa situação. Amém? Então, o jejum é para isso, irmãos. É para a gente se concentrar em Deus. Vamos ler agora Marcos capítulo 2, versículo 22. Marcos capítulo 2, versículo... É um texto conhecido, né? Povo do Zoom aí, que está comigo, quem achou? Pode ler para mim, por favor? Marcos 2, versículo 22. Pode ler? Sim. Ninguém vinho novo com odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se novo em odres novos. Amém. Jesus, nessa passagem, né, está usando aí essa figura do odre, do vinho, né? O odre era feito de pele de animal e depois de um tempo, essa pele ficava ressecada, né? E se quebrava, se rasgava, né? E aí Jesus está falando, ó, ninguém põe vinho novo em odre velho. Por quê? Se isso acontecer, o vinho, né, vai fermentar lá dentro do odre, que está velho, que está ressecado, e esse odre vai abrir, vai se rasgar, né? O vinho vai romper os odres. E tanto vai se perder o vinho contra os odres. O que Jesus então orienta? Coloca o vinho novo em odres novos. O que o jejum, irmãos, ele faz também conosco? Ele nos renova. Ele troca o nosso odre, né? Ele muda o nosso corpo, ele renova o nosso corpo mesmo, para que a gente receba o novo de Deus. Amém? Então, se você quer motivos para jejuar, não faltam motivos, irmãos. O motivo principal é que a gente vai estar, ó, ligadinho com o Senhor, mais próximo do Senhor. E com certeza isso vai trazer consequências maravilhosas para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho também nessa aula sobre os benefícios físicos do jejum. Porque há uma série de mitos, né, em torno do jejum. Muita gente usa uma série de artifícios assim, não vou jejuar porque faz mal, eu fico tonto, eu fico isso, eu fico aquilo. E a gente vai falar, então, sobre os benefícios físicos do jejum. Primeiro deles, o jejum, ele nos ajuda a queimar gordura. Agora, uma coisa que eu quero frisar, a gente precisa jejuar com um propósito espiritual, como eu falei para vocês no início, não é? Então, você não vai fazer um jejum para mudar a opinião de alguém. Por exemplo, Mahatma Gandhi, ele fez uma greve de fome. Ficou 21 dias lá e falou, enquanto vocês não mudarem aí o decreto, eu vou ficar 21 dias, eu vou ficar sem comer. Isso é greve de fome, tá? Não tem um propósito espiritual. Eu vou ficar sem comer porque eu preciso emagrecer. Isso não é propósito espiritual. Então, não use o benefício do jejum como um propósito, tá? Eu estou colocando aqui para vocês, para a gente, o que, além dos benefícios espirituais, o que o jejum também pode
beneficiar na minha vida, tá? Então, primeira coisa aí, dos benefícios físicos, é queimar gordura. Então, como o estômago não vai queimar, não vai queimar os alimentos, porque eu não ingeri alimento, o que vai acontecer? Vai começar a queimar a gordura que está lá armazenada, que está guardadinha aí, né? A gente percebe isso na barriguinha, aquele pneuzinho extra, tem a gordura, tem alimento abastecido. Então, ele vai queimar essas gorduras aí. Outra coisa que acontece, quando eu jejuo, essa pausa que há, né, no funcionamento do estômago e dos intestinos beneficia também o metabolismo, acelera o metabolismo, porque essa pausa vai fazer com que o estômago e o intestino passem a funcionar de uma forma regular, de uma forma mais apropriada. Tá? É claro que isso de uma forma consistente. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai fazer um jejum hoje e nunca mais na vida, e assim, os seus problemas se acabaram. Se, né, você vai ter gordura queimada, você vai ter metabolismo acelerado. Não, né? Eu estou falando de uma prática consistente, beleza? Deixa eu ver aqui, acho que o pessoal do Face... Alguém vê para mim se o pessoal do Face está acompanhando? Porque a minha página do Face caiu aqui. Se alguém puder dar essa verificada aí, tá? Bom, então, queima a gordura, acelera o metabolismo, melhora os hábitos alimentares. Mas por que, Joyce? Por que vai melhorar? Então, quando a gente passa pelo jejum, a gente começa a discernir melhor o que é fome. O que eu estou querendo dizer? Quando você está lá fazendo jejum, né? Você vai se deparar com certos incômodos. O seu estômago vai ficar incomodado muitas vezes. 2 horas depois de você começar o jejum, gente, teu estômago já vai, né, dar aquelas doidinhas assim. Come, cidadão, né? Come. Vai dar aqueles incômodos. Mas aquilo não é fome. Então, você, com a prática do jejum, você vai refletir melhor sobre o funcionamento do seu estômago. Você vai falar, isso não é fome nada, isso aí ele está mimado, ele gosta de comer, ele está querendo comida, mas não é fome, né? Ele está incomodado com essa situação, mas não está com fome. Aguenta aí, né? Então, você vai discernir. Até mesmo quando você não tiver em jejum, você vai ter esse discernimento. Então, por isso que a prática do jejum te leva a melhorar seus hábitos alimentares. Você vai se doutrinar melhor. Ai, Deus, eu recebo isso. Como eu recebo? Porque eu pessoa para comer, gente, né? Então, eu recebo isso em nome de Jesus. Eu vou me doutrinar. Tem uma frase do Mahesh, que é o autor, né, desse livro. Ai, gente, o livro caiu aqui, peraí. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, o estômago não pode ser o nosso senhor. Ele não pode dizer quando que a gente tem que fazer alguma coisa. Não, o estômago precisa ser dominado pelo nosso espírito. A gente precisa dominar o nosso estômago. E eu fiquei assim, é verdade, né? Como isso é verdade? Como muitas vezes eu cedo aos apelos do meu estômago, gente. Como eu cedo. E aí, por conta disso, aí eu vou, como, tá, não sei o quê, e depois fico lá toda arrependida, toda chateada. Mas eu já comi, né? O estrago já foi feito. Então, a prática do jejum, ela nos ajuda muito no que diz respeito a essa questão dos nossos hábitos alimentares, independente de estar em jejum ou não, tá? Isso que eu estou falando para vocês. Eu confundi os autores, não foi o Mahesh, não, foi o Foster em Celebração da Disciplina. Ele diz o seguinte, ignore os sinais aqui do estômago, tá? Ou diga mesmo ao seu filho mimado, ele chama o estômago de filho mimado, que se acalma. E em breve tempo, as dores da fome terão passado. Se não, tome um copo de água e o seu estômago ficará satisfeito.
Você tem que ser o senhor do seu estômago e não o seu escravo. Então, olha que forte isso, né? Então, a Eneida está falando aqui para gente que ela fica com tonteira, o estômago dói muito. Sim, isso é natural. Eu não estou dizendo para você que você vai fazer o jejum e você vai ficar linda, bela, né? Ai, gente, né? Toda faceira. Não é isso. Mas o que esses autores estão colocando é que é preciso vencer essa barreira, tá? É preciso se disciplinar. Por isso que o jejum é uma disciplina, gente. Justamente porque vai exigir da gente um esforço, tá? E outra coisa, não faça. Você não tem o costume de jejuar. Aí você já jejuou. Ah, tem 2 anos que eu jejuei, Joyce. Ah, aí você quer jejuar agora por 21 dias? Você vai se matar, não é? E você precisa respeitar o limite do seu corpo. Ah, os autores falam sobre isso também. Você vai se conhecer, e o pastor Luciano Subirá também, ele coloca isso, né? O próprio Mahesh, ele diz assim, tem um trecho muito, muito engraçado do livro dele, que ele fala que está no jejum de 40 dias, e ele tinha um desejo muito louco por batatinha, chips, tipo aquelas batatinhas Ruffles, né? Ele gosta muito dessas batatas. E assim, sem maldade, né? Às vezes a gente toma assim, atitudes, né, e não impensadas. Ele foi no mercado e comprou, durante já o jejum, tá? Ele comprou dessas batatinhas. E ele falou que ficou assim 10, 15 dias, assim, passava pela cozinha, lembrava das batatinhas e falou, meu Deus, né? E, e ficou naquela sofrência. Até que, acho que foi no 19º dia, né? Ou seja, no dia 19, na metade do jejum, ele atacou as batatinhas. E aí depois, né, ele viu então que aquilo tinha acontecido, se deu conta, né, do erro e falou: Senhor, me perdoa, não sei o que, não. Aí ele pergunta, né, assim, você acha que eu comecei tudo de novo? Eu não. Pedi perdão ao Senhor, né, e ele sentiu o perdão, né, de Deus, e ele continuou o propósito dos 40 dias. Então, assim, vai acontecer isso. E a gente não pode se martirizar. Houve dias, né, em que eu estava de jejum. Travou. Olá, gente. Estou voltando. Tive aí uma queda. Estou aqui agora pelo celular, o meu computador travou.
Jeová, né? Bom, eu estava falando sobre a duração do jejum. Tem um trecho aqui no livro do Mahesh que ele diz assim: respeite o seu corpo durante o jejum. Quando feito com sabedoria e cuidado, o jejum é, na verdade, uma bênção para o nosso corpo, porque ele permite que seu sistema digestivo descanse e tenha a chance de expelir resíduos e toxinas do seu organismo. Então, se você se sentir, por exemplo, fisicamente cansado depois de algum tempo de jejum, procure se assentar, descansar um pouco. Não dá para fazer jejum, gente, um período longo de jejum, e querer bater uma laje, né? É difícil, realmente, vai ser muito complicado. Se você trabalha, se você tem tarefas, né, rotineiras, assim, que vão exigir, vão demandar de você esforço, então não é prudente fazer jejum prolongado. Então, aqui diz, se você estiver naquele pique de estar correndo o dia todo e ainda tem o desejo sincero de estar no propósito, saiba que o Senhor te dará graça para isso. O Senhor deseja ter esse relacionamento conosco, deseja, né? Então, com certeza, o Senhor nos dará graça, será o nosso companheiro fiel durante todo esse processo, mas é importante também respeitar os nossos limites. E como a gente vai conhecer esses limites? Testando. Não dá para você, não dá para mim, não. E nunca fazer. Não, tente, treine o seu corpo, né, para essa prática do jejum. Eu creio que, na medida que você fizer isso, você vai entender quais são os seus limites, né? E vai fazer aquilo que vai ser bênção para você. Não só por fazer, porque eu estou jejuando, porque tem que jejuar. Não, não tem que jejuar, amém? É um benefício. Traz benefícios, como a gente está falando aqui. Então, eu estava falando sobre os benefícios físicos, falei aqui da melhora dos hábitos alimentares. Quando eu jejuo, tenho essa prática consistente, eu melhoro os hábitos alimentares. Uma outra coisa assim, que eu achei muito interessante, muito show, reforça a imunidade. Olha que interessante. Fazer uma interrupção de 3 dias de alimento, né, pode regenerar todo o sistema imunitário. Vai renovar, irmãos, todas as suas células de defesa. Olha que interessante isso. Então, ficar 3 dias de jejum. 3 dias de jejum. Traz esse benefício também na nossa defesa. Defesa do nosso organismo, né, frente a doenças, a outras questões, né, que vêm assim nos atacar. Então, olha que como o jejum, ele traz benefícios. E esses benefícios que eu estou falando, não é a Bíblia que está dizendo, não, né? É a ciência. Tanto que o jejum, ele é também indicado, né? Muito indicado, assim, pelos médicos, tá? Então, é muito interessante como o jejum, ele não só beneficia o nosso espírito, mas também o nosso corpo, que é templo desse espírito. Amém? Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Podem falar aí, gente, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou tentar conectar aqui. Eu não sei se o pessoal do Facebook está acompanhando, então eu quero ouvir aí um pouquinho vocês. Quem já teve essa prática, já começou, né, o jejum, já tentou fazer o jejum e teve essa sensação, né, de incômodo, como foi? Fala aí um pouquinho para mim, Tatia. Amém? Alguém? Pode falar, mãe. Levantou Então, a mãozinha? nesses benefícios físicos, é por isso que quando a gente vai fazer alguma cirurgia, eles mandam a gente ficar em jejum total, sem comer nada, nem água a gente pode beber, porque nos alimentar o nosso físico, é isso? Exatamente. A gente percebe, né, que não é somente benefício espiritual, mas tem um benefício físico também. O nosso corpo, ele se torna mais saudável diante, né, de períodos de jejum. Então, isso é muito interessante. Eu não sei, acho que o povo do Face está acompanhando também, voltou, glória a Deus.
Vou tentar... Acho que voltou aqui no computador, gente. É uma luta esse negócio, né, de internet. Vou te falar. Eu vou... Amém. Glória a Deus. Então, como eu estava dizendo, gente, internet é essa bênção, né? Nos ajuda, mas também tem hora que ela dá umas pernadas, né? Bom, então a gente falou aqui sobre os benefícios físicos do jejum. Quero falar agora sobre os tipos de jejum, né? Existem basicamente, anotei aqui, 4 tipos. 3, na verdade, tipos, né, em relação a como fazer essa abstenção. E... Desculpa aqui, peraí. Só um minuto. Amém. Existem 3 tipos de jejum e uma forma que a gente vai ver instituída de fazer o jejum que também não é... Aí eu não estou falando de como a quantidade de alimentos, mas a coletividade. Você vai entender daqui a pouco. Tipos de jejum. Primeiro deles, eu quero falar o parcial. Vamos abrir aí a nossa Bíblia em Daniel, capítulo 10. Você está vendo que na Bíblia tem a coisa sobre o jejum, né? Então, não vem com essa de não é para a gente jejuar. Nossa, como tem precedentes aqui enormes a favor do jejum. Então, Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler os versículos 2 e 3. Quem achou, pode ler aí, por favor. Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. Não? Então, vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Então, Daniel aqui está fazendo esse jejum que a gente denomina de jejum parcial. É quando eu removo alguns alimentos. Daniel diz que não comeu manjares, não comeu carne e nem tomou vinho. Então, uma forma de a gente fazer um jejum é remover certos alimentos das nossas refeições. Amém? E aí, nesse caso, a gente está fazendo um jejum parcial. Outra coisa, o outro tipo de jejum é o jejum normal, que é ficar sem comer. A Bíblia diz lá em Lucas 4, Mateus 4 também, que ao fim de 40 dias Jesus teve fome. Jesus foi levado ao deserto e ao fim de 40 dias teve fome, ou seja, ele ficou sem comer. Isso indica para a gente que ele bebeu. Tá? Então, ele não teve sede, ele teve fome. Então, se ele teve fome, significa que ele ficou sem comer alimento sólido. Então, o jejum normal seria essa abstenção de alimentos sólidos, tá? O jejum total é sem alimento e sem água, tá? Porque água não é alimento. Então, eu posso fazer também um jejum total, excluir até a água, né, desse período. Isso está lá em Esther 4. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 16. Um pouquinho antes de Salmo, depois de Neemias, está o livro de Esther. Tá? Pode Esther, ler? 4, versículo 16, diz assim. Esther dá uma orientação, faz um pedido, né? Vai, ó, o versículo 15 diz, né? Disse Esther que respondesse a Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, Esther foi para o tudo ou nada.
para salvar o povo judeu. Eu vou até a presença do rei. Se eu morrer, morri. Mas vamos chamar aí a presença do Senhor ao nosso favor. E aí ela convoca, então, esse jejum e ela diz para não comer nem beber. Tá? Então, é o jejum total. E esse é o limite, irmãos, de 3 dias, né? Esse é o limite para a gente ficar sem água e não comprometer o nosso corpo, tá? Então, o limite mesmo para esse jejum total seria 3 dias. Na Bíblia fala sobre 2 jejum totais que aconteceram para além desse prazo. O primeiro deles está em Moisés. O primeiro deles foi vivido por Moisés e está no livro de Êxodo, capítulo 34. Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? Que a hora passa o nervoso. Então, Moisés estava lá, na glória de Deus. É uma situação sobrenatural. E por conta disso, ele então fica sem comer e sem beber. Uma outra pessoa que vive esse tipo de jejum é Elias. Isso está em 1 Reis, capítulo 19. Ok? Elias recebe um alimento e esse alimento vem de quem? Do Senhor. Um anjo dá um alimento para ele. E aquele alimento o mantém de pé por 40 dias. Então, a gente vê, mais uma vez, que foi uma experiência sobrenatural. Amém? Então, não significa que a gente não possa ficar mais do que 3 dias sem beber e sem comer. Pode até ficar, desde que orientado, sob a direção de Deus, sob a sinalização de Deus, porque vai ser, irmãos, verdadeiramente algo sobrenatural. Amém? Naturalmente falando, a gente não pode ficar mais de 3 dias sem beber água, ok? Mas se Deus assim te mover, é porque ele vai te saciar também nesse sentido, vai saciar a tua sede, tá? Amém? Bom, outra coisa, então eu falei aí sobre 3 tipos de jejum, basicamente. O total, que é esse, sem água e sem comida. O normal, que é só sem comida. E o parcial é que você se priva de alguma coisa, de algum alimento durante esse período de jejum. Outras considerações que a gente tem que fazer aqui. Durante o jejum, é importante que você não só fique sem comer, irmãos. Isso não é jejum. Tá? Ficar sem comer não é jejum. Ficar sem comer e buscar o alimento espiritual é jejum. Então, é preciso que você se prive do alimento, mas você alimente seu espírito. Então, que você ouça louvores, fique ligado com o Senhor, busque a palavra, não é? Busque a palavra do Senhor. Agora que eu percebi que eu estava sem o microfone, nem sei se vocês estavam ouvindo direito. Estavam? Ai, Deus. Tava dando para ouvir, gente? Agora que eu percebi que eu estava sem o microfone. Ai, Senhor. Ai, que bom. Graças a Deus. Pensei que eu estava falando sozinha. Ai, papai. Essa tia Joyce. Essa tecnologia, papai. Bom, então, é importante que você alimente seu espírito. Os autores aqui, né? Tem uma... Deixa eu procurar aqui, tem um trecho bem interessante, que ele diz assim, é importante que durante o jejum, você, por exemplo, não gaste todo o seu tempo vendo televisão. Imagina, você está sem comer, mas está ali, ó, só vendo TV, só vendo TV, só vendo TV. Você acha que está alimentando o seu espírito? Você acha que esse jejum está te aproximando do Senhor? Acho que não, né? Então, eles orientam, e aí no nosso caso, além da televisão, com o outro concorrente, né, para a palavra do Senhor, a rede social, aí você está jejuando, está fazendo um propósito, mas você não está se aplicando a palavra, você está mergulhado na rede social, no WhatsApp, no Facebook, e isso não convém, irmãos. Isso não convém, tá? Então, é importante que, durante o jejum, a nossa mente esteja voltada para o Senhor, voltada para esse propósito, não todo o nosso corpo esteja para esse propósito. Ah, tem uma coisa muito interessante, é que isso é algo até que eu percebo, né? Eu fico estressada quando eu fico muito tempo sem comer.
E aí muita gente fala assim, mas Joyce, se eu jejuo para ficar melhor, para ficar mais perto de Deus, eu sinto que quando eu jejuo, eu fico pior. E algo que eu aprendi, irmãos, com esses autores é que o jejum ele faz isso mesmo, mas é justamente para nos levar à purificação. Ele ele traz à tona o nosso pior. Ele traz à tona aquela natureza que está mais escondidinha, que só o nosso marido, a nossa esposa conhece. Então, o jejum vai trazer à tona. E muitas vezes a gente vai até ser surpreendido. Meu Deus, por que eu falei isso? Mas não se preocupe, não. A gente está no processo. Deus está tratando, Deus vai purificar, tá bom? Tem muitas outras coisas, irmãos, que eu quero aqui falar sobre jejum, mas infelizmente o tempo é um inimigo, tá? Uma coisa que eu quero frisar aqui, aí eu vou pontuando até algo que eu fui marcando aqui no livro, tá? Primeiro, quando a gente jejua, Deus abre os nossos olhos espirituais e olha e começa a abrir, a gente começa a perceber quem precisa da gente, né? Pessoas que estão cativas, irmãos, e precisam de libertação. Esse irmão Mahesh, que eu estou falando, que foi o escritor desse Poder do Jejum e Oração, ele trabalhou por um tempo numa instituição, né, onde ficavam crianças acometidas por uma série de doenças. E ele falava assim, eu fui para o deserto. Eu fui para o deserto. Era triste demais. As crianças chegavam a se envolver nas próprias fezes, né, algumas crianças, né, com algumas enfermidades. E ele olhava aquilo, né, para eles era o inferno ver aquela situação. E não conseguia fazer nada. Né? E aí ele foi, então, tendo essa prática de jejum. A partir daquele versículo de Mateus 17, 21, que Deus trouxe a memória dele, olha, tem casta que só com jejum e oração. E ele, então, começou a instituir essa prática de jejum, e ele fala no seu livro o relato de um menino que foi curado, né, de uma situação, o menino se flagelava, se mutilava, se batia, se machucava. O menino, às vezes, ficava mergulhado em sangue, de tanto que se machucava. E aí ele diz que, depois de um período de jejum, ele começou a orar por esse menino, né, e expulsar o demônio. Aquele menino chegou a dar um salto do chão e ele foi liberto. Então, olha como o jejum é bênção na nossa vida. Lá em Lucas 4, quando se fala, né, do jejum que Jesus fez, olha que interessante. Vamos abrir aí junto, Lucas 4. É lindo demais, o Senhor. É lindo demais. Lucas 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E aí ele passou a jejuar. Não é? Ele ficou aquele período de 40 dias. Então a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Mas depois do período de jejum, olha o que diz o versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, Jesus já havia sido revestido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E eu creio que isso vai acontecer também nas nossas vidas, à medida que a gente se aplicar no jejum. Nós seremos revestidos por esse poder. Nós poderemos, sim, destronar principados, potestades, tudo aquilo que vier contra nós. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Uma outra coisa que a gente aprende nessa passagem é: estou jejuando e só está vindo ataque. Filho, é assim mesmo. Jesus foi atacado por Satanás naquele momento de jejum, depois de ele ter fome. Então, ou seja, foi no momento de fraqueza mesmo do Senhor. Ele estava com fome, ele estava debilitado, e nesse momento ele foi atacado. E como que Jesus respondeu a esses ataques? Com a palavra do Senhor. Por isso que é tão importante a gente não só se abster do alimento, mas a gente se abstém do alimento, mas se enche do alimento espiritual, se enche da palavra, porque é essa palavra que nos vai dar condições de atacar o inimigo que vem contra nós, principalmente nesses momentos de jejum, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui para vocês.
sobre o jejum. Joyce, mas que Oi. tem diabetes, pode jejum de alimento também ou não? Como é que é? Então, aí o senhor pode fazer o jejum parcial. Então, por exemplo, o senhor vai almoçar, mas o senhor não vai almoçar, não vai comer a carne. Vai ficar a refeição sem comer carne, entendeu? Aí o senhor está fazendo o jejum parcial, o senhor não está deixando de comer. É como o Daniel fez. É um jejum que tem precedente na Bíblia, o jejum parcial. Então, o senhor não vai deixar de se alimentar, não vai comprometer, né, o nível lá da sua glicose, mas o senhor está jejuando, tá bom? O senhor está se abstendo de um alimento específico, entendeu? Bom. Valeu. Outra coisa, nós jejuamos para obter de Deus, né, o suporte necessário para a obra dele. Então, não confie no seu braço, meu irmão, minha irmã. Isso a gente vê lá em Atos, capítulo 13, no capítulo 14. A igreja precisava tomar, né, alguns passos, né, como foi no envio de Barnabé e Paulo. E antes de fazer isso, antes de fazer esse envio, o que a igreja fez? Orou e jejuou. Orou e jejuou. Tá? Então, quando você tem que tomar um passo ministerial, irmãos, a gente precisa do jejum para se aproximar de Deus. E na medida que eu me aproximo de Deus, Deus revela algo. Tá? E esse revelar algo vai ser revelar algo em relação à sua situação ministerial, à situação de crise que você está vivendo, tá? Ao luto que você está vivendo, a qualquer situação. Amém? Vamos adiante aqui. A Bíblia traz, assim, vários exemplos, né, de irmãos que fizeram o jejum. Nós falamos aqui de Esté, mas em Lucas também fala a respeito de Ana, que adota o jejum, né, como uma prática de louvor. Jejum só para dizer que Deus é Deus, entendeu? Sem querer nada em troca. É só para louvar o Senhor, para se aproximar dele e falar, tu és santo. Ana fazia isso. Tá? Cornélio, o apóstolo Paulo, Daniel, Esdras, o próprio Jesus, Davi. Então, assim, há uma série de exemplos. Tá? Há exemplos também de outros irmãos, né, como o John Wesley, metodista. E aí eu vou usar o exemplo de John Wesley e de Esther também para falar sobre um quarto tipo que eu fiquei devendo. Que quarto tipo seria esse? O jejum corporativo, um jejum coletivo, tá? Quando que acontece esse jejum? Quando se convoca a coletividade para jejuar. Todo mundo jejuando ao mesmo tempo, gente. Imagina a força disso. Olha o que diz aqui o autor sobre John Wesley. Alguns historiadores são contundentes em afirmar que o derramamento de sangue e sofrimento da Revolução Francesa que varreu a Europa poderia também facilmente ter chegado à Inglaterra. No entanto, a pregação de John Wesley impediu. Wesley atribuiu o poder e os frutos do seu ministério e disciplina do jejum diante do Senhor. Lá no seu diário, né, John Wesley, a gente sabe que John Wesley tinha aí a prática do diário. Então, lá no diário, John Wesley chega a falar disso. Olha o que ele diz. O dia de jejum foi um dia glorioso. O jejum foi uma convocação para todo o povo da Inglaterra, tá? Isso aconteceu no dia 6 de fevereiro, esse registro. O dia de jejum foi um dia glorioso, tal como Londres raramente tem visto desde a restauração. Cada igreja da cidade estava mais do que lotada e uma solene gravidade estampava-se em cada rosto. Certamente Deus ouve a oração e haverá um alongamento de nossa tranquilidade. Então, a Inglaterra não sofreu os malefícios da Revolução Francesa, porque o povo se uniu em jejum, em oração. Esther fez isso, né, quando convocou lá o povo de Judá para orar e jejuar, né, em favor daquela situação, a favor da vida dela. E a gente percebe também, Josafá faz isso também, isso está no livro de Crônicas. Então, assim, Joel, a gente vê isso também no livro de Joel, convocando o povo para orar e jejuar. Se a gente fizer isso sozinho, já é uma coisa. Se fizer junto, papai, né, olha a força que a gente tem.
A Inglaterra foi privada, né? Um país ali que está assim, é um país de grande importância lá na Europa, não sofreu esses malefícios aí da Revolução Francesa, porque o povo se uniu, irmãos. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Alguma dúvida até aí, gente? Eu tá dando para entender? Dá um ok para mim. O que vocês... Bom, então só falando aqui de alguns pontos. O Senhor quer nos livrar de toda ignorância acerca do jejum. Então, muita gente não jejua porque não procura saber o que é o jejum de fato. Então, se mantém na ignorância. Não vou estudar sobre isso, não. Deixa isso para lá, deixa isso quieto, menino, né? E Deus não quer isso, amém? A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. É preciso que a gente busque saber, sim, a verdade nessas disciplinas espirituais. O que de fato é o jejum? De forma que a gente se liberte a partir da prática dessas disciplinas. Qual é o tempo suficiente, né? É uma semana, é um dia? Como a gente falou aqui, você e Deus. Amém? Não tem tempo para ninguém. Não existe modelo para ninguém. É você e Deus. Por que eu me sinto tão mal uma vez? Então o jejum não é bom? Não é isso, né? O desconforto é natural, mas é preciso vencer esse desconforto, tá? O autor chega a falar aqui que depois do terceiro dia, a fome parece até que ela cessa, a dor de fome, né? Ela ela quase desaparece. Ela vira só um incômodozinho, ele diz, né? E aí volta a partir do 20º dia, se eu não me engano. Então, você vê, né, que há sim formas de a gente vencer esse desconforto, que nos impede de ter aí uma rotina de jejum. O jejum pode curar alguma coisa? Irmãos, uma coisa que a gente precisa ter em mente: a gente não pode acreditar que o jejum cura. Quem cura é Deus. E a gente já falou aqui que Deus pode agir, Deus vai agir conforme a vontade dele. O jejum vai me ajudar a discernir essa vontade. Se ele quer curar ou não, amém, com ele, tá? Mas o jejum, ele não é um remédio para qualquer que seja a situação. Alguém quer falar? Alguém falou aí alguma coisa? Amém, amém? Nunca jejue para impressionar os outros, irmãos. Sabe por quê? Jesus já falou que esses já ganharam a sua recompensa. Então, não tem mais o que ganhar. Então, nunca jejue para impressionar ninguém, para mostrar que você está jejuando. É interessante até que você nem fale para alguém. Não precisa ficar falando, ó, tô jejuando, hein? Ai, menina, hoje eu tô jejuando. Não fale. É você e Deus, é algo privado. Fale somente para quem precisa saber, não é? Por exemplo, eu tenho que falar para o meu esposo, porque, vai comer? Não. Vai jantar? Não. Ué, gente, o que está acontecendo com a Joyce? Está em depressão? Né? Vai pensar alguma coisa assim, ruim. Aí eu falo sempre com ele, não, amor, eu estou jejuando, né? Eu estou em propósito, né? Falo até assim. Então, você pode compartilhar. Jesus compartilhou, porque ele estava sozinho no deserto. Jesus compartilhou para um propósito, justamente ensinar, motivar os seus discípulos a fazerem o mesmo, tá? E se eu quebrar meu jejum? E aí? E se eu quebrar? Não se martirize por isso. Lembre-se sempre, né, que o nosso Deus é misericordioso, ele conhece os nossos limites, as nossas fraquezas. É claro que a queda, ela precisa ser um deslize, não pode ser rotineira, não é? Senão não faz sentido. Se todo jejum você fizer, eu vou comer mesmo, então não faz sentido. Mas Deus conhece o nosso coração, tá? A nossa intenção, Deus conhece. Amém? Outras coisas aqui. O que a gente tem que evitar? O que a gente tem que evitar fazendo jejum? De repente, você quer cortar o alimento sólido. E aí você vai fazer só de alimento, só de coisa líquida, né? Então, suco, vitamina, você pode fazer. Mas evita alimento ácido, porque isso vai
vai de alguma forma, né, causar um dano ao seu estômago, tá? Então evita alimentos assim ácidos, frutas ácidas, não é? Procure eliminar carnes e sobremesas para que antes até do jejum, tá ok? Alimentos gordurosos, antes de começar o jejum, vai diminuindo esses alimentos gordurosos de forma que você não sinta tanto desconforto. Outra coisa, respeite seu corpo, já falamos. Comece lentamente, vá aumentando o seu ritmo, nós falamos aqui também sobre isso. Isso aqui é importante. É indispensável a leitura da palavra durante o período de jejum, pois com certeza os ataques de Satanás serão implacáveis neste tempo. E a batalha espiritual pode se intensificar muitíssimo. Nós falamos sobre isso quando citamos o texto lá de Lucas, de Mateus 4, que Jesus passa por aquele tempo de jejum longo. E é um momento em que ele é atacado por Satanás, insistentemente, tá? Não significa que ele nunca mais foi atacado por Satanás. Não, pelo contrário, né? Antes, lá no momento da flagelação, né? Os soldados falavam, e aí, se tu és Deus, sai aí, tu não és o rei dos judeus? Então, salva-te a ti mesmo, e tal, não sei o quê, né? O Jesus ouviu muito isso. Satanás, irmãos, tentando. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Então, no momento, né, do jejum, no momento da dor, da crise, é algo, né, que Satanás assim vai vir com força. E o remédio para isso que o autor está dizendo aqui, é indispensável a leitura da palavra. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás fugiu de Jesus, tá? Foi embora, saiu. Então, o que a gente aprende, né, com esse trecho de Jesus é que há vitória no final da nossa renúncia. Há vitória, irmãos. Nós precisamos perseverar. Outra coisa, por fim, eu quero terminar dizendo aqui: termine o jejum com sabedoria. Imagina você ficar 3 dias sem comer. E aí você pede aquela pizza, Ultra Mega Blaster, família, taca ali refrigerante também. O que você vai estar fazendo com o seu jejum? Com o seu organismo? Pensa. Então, da mesma forma, né, que você respeitou o seu limite, né, para jejuar, você precisa também respeitar o seu corpo para desjejuar, para fazer o movimento contrário, para voltar a se alimentar. Então, faça refeições leves e vai voltando aos poucos, de forma que o seu organismo não sinta grandes danos. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Quer compartilhar? Joyce, qual é o outro tipo de jejum? Você falou parcial e total. E qual é o outro primeiro? O parcial total, que a senhora anotou? O normal. O normal é só sem sólido, só sem comida. É o sem comida. Sem comida. O total é sem comida e sem água. Ok? Amém, gente? Alguém tem... No Facebook, deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa que eu não estou conseguindo mais acompanhar aqui os comentários. A minha página travou. Mas alguém tem uma dúvida? Assim, ruim. Aí eu falo assim. Amém? Acho que... Ok, gente? Então, quero deixar aqui, né, o dever de casa para vocês. Pesquise mais sobre o jejum, como eu falei. Há uma série de relatos na Bíblia sobre essa disciplina espiritual. Então, tem muita coisa aqui que a gente poderia citar, tá, irmãos? Mas, infelizmente, a hora avançou, né? Então, não dá para a gente continuar. Mas eu quero deixar esse dever de casa. Pesquise sobre o jejum e um dever de casa principal. Jejue.
Eleja aí um dia nessa semana, né, para fazer essa prática de jejum. Mas não é para ficar tristinho, moribundo, não, gente, tá? Porque aí, não, pede propósito, mas é para focar em Deus, no autor e o consumador da nossa fé, e isso já nos vai dar motivo, né, para nos alegrar. Amém? Então, separe aí um dia nessa semana, e aos pouquinhos você vai aumentando, né, vai criando essa rotina. Toda semana você escolher, né, um dia de jejum. John Wesley jejuava toda quarta e toda sexta-feira. Toda quarta e sexta, o bichinho estava lá, jejuando, orando, né, buscando ao Senhor. Então, que nós, né, também tomemos essa prática para si. E eu vou te dizer uma coisa, o próprio Jesus atesta isso. O diabo não vai querer ficar perto da gente. Não vai. Os demônios não podem ficar por perto por muito tempo quando uma pessoa jejua. E isso se deve ao fato de que o jejum diante do Senhor cria uma atmosfera completamente diferente, propiciando assim o fluir mais fácil do Espírito Santo de Deus e o repelir de forças e espíritos malignos. Então, se você adota essa prática, o inimigo vai fugir de você. O inimigo vai fugir de você. Então, que nós não só aprendamos, né, esses benefícios do jejum. Nós falamos aqui de benefícios espirituais, de benefícios físicos, mas sobretudo que nós pratiquemos, que nós vivamos esses benefícios do jejum em nome de Jesus. Quero mandar um beijo para cada um, o povo que está lá no Facebook, tá? Dayana, Eneida, Ivanete, coisa linda. Um beijo para cada um de vocês também que está no Zoom. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos orar para encerrar. Amém? Amém. Então, vamos agradecer ao Senhor por essa manhã que Ele nos concedeu. Para o jejum, agora que eu fui me entender melhor sobre isso. Foi muito gratificante essa aula de hoje. Aí eu fiquei mais assim, entendendo sobre o jejum. Foi muito Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, mames, agora vamos jejuar, né? Agora que a gente sabe, vamos jejuar. Ai, Senhor. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de partilhar da sua palavra, desse ensino. Que esse ensino te motive, irmãos, né? Acima de qualquer coisa, ter um relacionamento mais estreito com o Senhor, como o Senhor quer. Como o Senhor quer. Essa semana eu li, né, sobre a passagem que Jesus foi para Nazaré, foi na sua cidade, né? Na sua família. E aquele povo, os seus parentes, não reconheciam a divindade de Jesus. Não reconheciam. E a palavra de Deus diz que aquele povo não viveu milagres. Jesus não operou milagres naquele lugar. Olha que interessante isso, né? Como que só conhecer Jesus, como que só ser familiar de Jesus, como ser só um parente de Jesus não é suficiente. Jesus quer muito mais. Jesus quer um relacionamento profundo, quer que a gente conheça Ele no íntimo. Amém? Então, em nome de Jesus, que você seja motivado nesse tempo a não conhecer Jesus de ouvir falar. Já vi aquele lá. Não é o Jesus, o filho de José? Já vi aquele moço. Não. É o meu Jesus, é o que está aqui em mim. É o que me salvou, é o que me libertou, é tudo o que eu tenho de mais lindo na minha vida. Então, Jesus quer ter um relacionamento profundo, não apenas familiar. Olha que família, irmãos, já é um relacionamento bom, não é? Quando você tem família, você já tem um relacionamento assim, não é igual eu conheço um aluno meu. É um relacionamento mais chegado.
Mas Jesus está falando que o que ele quer, o tipo de relacionamento que ele quer é muito melhor do que esse relacionamento familiar. Muito melhor, muito mais profundo, tá bom? Então, que o Senhor te motive nesse tempo a buscá-lo dia após dia, amém? Em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui quem está com a gente no Zoom. Amém? A gente está aqui com a irmã Noemi, ainda com meu pai. Mãe, a senhora pode fazer essa oração aí e agradecer por essa aula? Um bom domingo para vocês, tá? Que Deus abençoe ricamente. Um domingo especial, porque hoje é aniversário do meu sogro, seu Manel. Então, feliz aniversário para ele, tá, mãe? Coloca ele nas suas orações também. E o Binho, nosso irmão Binho Fabiano, esposo da irmã Josi. Que Deus abençoe também o nosso irmão. Glória a Deus. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te entrego aqui esse estudo, Senhor, que foi muito gratificante, Senhor, que vem nos alimentar sobre isso, sobre Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Te entrego a vida do seu Manuel em tuas vidas, por mais uma graça de mais um dia estar na sua presença, Senhor. Muito obrigado pela vida dele, pela do Binho, pelas todos que aqui estão tentando aprender mais e mais. Aleluia. Nos alimenta, nos conforte, nos dê força, para que nós prosseguimos prol de ti, Senhor, e que nós possamos nos alimentar mais e mais da sua palavra e prosseguir em frente e alcançar aquilo que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nos dê um abençoado na sua presença. Nos santifique, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Essa oração que entrego a ti nessa hora. Amém. Amém, gente. Até domingo que vem. Nós estaremos Amém. aqui com mais uma disciplina espiritual. Amém? Um estudo bíblico. Então, não perca. Venha, participe em nome de Jesus. Jorge, tem como você me mandar esses 2 livros que você falou? Sim, claro. Vou mandar sim. Tá? Tá. Beijinho. Ok. Tchau.